Olá, como vai? Muito prazer. Sou o irmão Fabrício Barto Gonçalves, sou formado em teologia e ensino religioso. Vou falar um pouco sobre o espiritismo e kardecismo, né? O espiritismo, segundo estudiosos e as fontes que eu consultei, é uma doutrina religiosa e também de cunho filosófico, progressista, e surgiu logo nos seus primórdios do espiritismo, do século XVIII, final do século XVIII para XIX, quando surgiram as invenções, né, o auge do materialismo, a ciência, etc., surgiu um homem chamado, um médico, que saiu do catolicismo, chamado Hipólite Léon Denisard Rivail, apelidado de Allan Kardec, seu pseudônimo, século XIX, que acreditava ser uma reencarnação de um sacerdote celta. As principais doutrinas espíritas ou kardecista primeiro, a possibilidade de comunicação de espíritos mortos com os vivos, a reencarnação, o animismo, culto aos espíritos de animais e forças da natureza, o kardecismo, que está a frase lapidar lá no túmulo de Allan Kardec: nascer, crescer, morrer, reencarnar e tornar a nascer. Esta é a lei. O espiritismo basicamente não tem presença global ou rituais de fé próprios. Eu digo espiritismo apenas os passes mediúnicos, as chamadas sessões de desobsessão, entre outros, né? Um mesclado entre filosofia, ciência e religião, o espiritismo. O espiritismo kardecista prega a existência de um reino transcendental, e os valores do espiritismo basicamente são a paternidade de Deus, Deus como Pai, a irmandade entre os homens, a fraternidade, a comunhão entre os espíritos e a comunicação com os desencarnados, a continuidade da existência durante a lei da reencarnação, né, o processo reencarnatório, progresso da alma, sucessivas reencarnações e evoluções, responsabilidade pessoal e compensação, isto é, a lei de causa e efeito, né? Retribuição pós-morte dos atos feitos em vida, né? O chamado karma e dharma, e a comunicação entre os vivos e os mortos. Acredito nas escrituras, nos evangelhos, né? Necromancia, né? As chamadas psicografias, né? Médium passivo e médium ativo, consciente e inconsciente. Basicamente, Allan Kardec escreveu O que é Espiritismo, O Livro dos Médiuns,
os livros dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênese e obras póstumas. Então, o forte do Espiritismo é a reencarnação, a comunicação com os mortos. As sessões chamadas sessões de desobsessão ou sessões mediúnicas. Aí há alguns desdobramentos do Espiritismo, como a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé. Não existe um conceito teológico como o cristianismo, como o judaísmo, por exemplo. E o conceito de salvação no Espiritismo é através da reencarnação ou sucessivas expiações aqui na Terra. Então, o planeta Terra, né, livros como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Nosso Lar, do Espírito chamado, a entidade chamada André Luiz, Leon Denis, Spencer, que foi um filósofo espírita, e outros mais aí que eu poderia citar, né? Pedro Baldi, né? Divaldo Franco, que é um teólogo que eu admiro e respeito, espírita, kardecista, né? A existência de diferentes mundos, por exemplo, o chamado umbral, que seria mais ou menos o purgatório ou inferno do cristianismo ou catolicismo, né? Vários estágios de evolução, né? Ou sucessivas reencarnações ou dimensões espirituais. Mas basicamente o espiritismo kardecista. Há também o passe, né, quando o médium pega o fluido, né, o chamado corpo, alma e perispírito. Para os espíritas, sobretudo kardecistas, o homem seria tríplice: corpo, alma, espírito, e um quarto elemento seria o perispírito, uma espécie de aura em volta do espírito da pessoa. Tá ok? Boa noite, do irmão Fabrício. A paz do Senhor.